Pronto. Então, gravando aí o nosso encontro de hoje. Hoje é a nossa terceira sala falando desse livro, né? Caminho Quádruplo, ou Os Quatro Caminhos Sagrados, né? E a gente, então, na realidade, iniciei esse assunto falando justamente da Porta do Oeste, tá? Porque dentro das tradições, vamos dizer assim, nativas, eles, então, definem que tudo na vida tem a dualidade, né? Então, o princípio, né, da dualidade. E esse princípio da dualidade ele é uma lei, tá, no mundo da manifestação. Então, eles trabalham com a tríade, que é a trindade, né, que é a visão é espírito, alma e o corpo, ou seja, a consciência manifestada. E a dualidade, né, como dia e noite, sol e lua, saúde, doença, prosperidade e miséria. E eles definem, então, a estação sempre em dois períodos, tá? O período da morte, ou seja, a morte no sentido de se recolher, de ficar com você. E aí a gente, então, pega outono e inverno, que é justamente essa estação que aqui no nosso hemisfério se encontra. E o período da vida, né? Que é justamente primavera e verão. Então, eles dizem que quando chega o período da morte, há uma tendência, né? Eu aqui, então, a gente consegue viver bem isso, porque a gente quer ficar mais dentro de casa, o próprio estilo de roupa é para se aquecer mais, você procura dormir mais, esse é um período assim que é muito gostoso de estar dormindo, né? E esse sentido de dormir é você ficar mais com você olhar mais para você. Porque eles dizem que, assim, esse processo de você ficar mais com você, são poucas pessoas que buscam, né, na sua trajetória de vida, esses períodos de silêncio, né? Porque a grande maioria não tem o que eles chamam de vida interior, ou a busca do silêncio, que é a prática, né, da meditação, de ficar com você. E eles partem de um princípio que 15 minutos, 20 minutos, é muito pouco para que você realmente consiga ter uma relação profunda com essa consciência mais interna, né? Então, eles falam o seguinte, que muitas das vezes a doença, né, ela traz um pouco desse princípio, já que você não para, né, já que você não se organiza para fazer essa parada, para ficar com você, você, então, em alguns momentos, quando você passa por uma situação, vamos dizer assim, de doença, é um momento que você fica com você, é um momento que você faz uma reflexão, né? E vai tentar entender o porquê, né, daquele momento. E esse princípio é o princípio da morte, ou o princípio da purificação, né? Então, eu também sempre vi a doença como um processo de purificação, tá? Já o outro período, primavera e verão, é o período que você vai para o mundo, é o período da alegria, né? Então, a gente percebe que quando chega, né, o período de verão, todo mundo fica muito mais do lado de fora, as pessoas viajam mais, as pessoas estão muito mais... há mais alegria. Então, eles definem essa dualidade, né? A estação trazendo primavera, outono, verão, mas eles definem como a morte, que é o princípio do inverno. Na sala anterior eu falei muito sobre isso. E primavera e verão, que é o princípio do nascimento, né? Quando a gente vai justamente viver a nossa vida com toda alegria, né? No verão, o dia é muito mais longo, agora a noite é muito mais longa, né? Aqui, 6 horas da manhã, está escuro, né? Então, eu percebo que o próprio passarinho começa a cantar às 6 e pouca, 6 e meia, e no verão, às vezes, 4 e meia da manhã, 5 horas da manhã, os passarinhos já estão cantando. Então, a própria natureza também segue, né, esse princípio, né, da noite mais longa e o dia
e quando o dia tá mais longo, né? Mas hoje eu quero falar exclusivamente sobre a cerimônia da tenda. Eu sei que tem outro vídeo aqui, quando a gente falou sobre as cartas do Caminho Sagrado. Eu não falei de todas as cartas, eu peguei as principais na época, e a Tenda do Suor, né, o Temascal, foi uma das cartas que eu falei aqui. Mas, de lá para cá, muitas coisas mudaram, muita vivência eu tive, as minhas percepções acabam mudando, e a gente hoje vai falar um pouco mais sobre isso, né? Dentro das tradições, principalmente as tradições mais antigas, tá? Seres que eram valorizados, vamos colocar assim, tá? Rezadores, tá? No caso, são os curandeiros, os contadores de história, né? E os poetas, né? Porque o poeta, ele é aquele que ele vive uma experiência e ele vai, então, contar aquela história para as próximas gerações, né? De uma forma muito poética. Aí entra o que a gente chama da parte mágica, entra a parte mística, né? E o contador de história, ele é um personagem também que vai estar acrescentando algumas coisas dentro dessa colocação. E o poeta também tem o papel de ser o compositor, tá? Então, muitas vivências que acontecem dentro das tradições, ou que aconteceram, se tornam canções, tá? E isso é o poeta. E que hoje, né, no atual momento que a gente vive, rezador, xamã, poeta, compositor, na nossa sociedade que a gente vive hoje, isso não tem muito valor, né? O que a gente vê tem muito valor é aquela pessoa que te ensina a ganhar dinheiro, a prosperar financeiramente, enfim. É o momento que a gente está vivendo. Mas nessas tradições antigas, né, a filosofia, a arte, a poesia, a música eram realmente muito valorizados, né? Porque era uma forma daquele conhecimento ou daquela tradição não morrer, né? Então, as cerimônias que são exclusivamente responsáveis pelo xamã, ou seja, cada tribo tem um xamã, tem um pajé, cada tradição vai dar um nome, tá? Aquele que é responsável pela saúde espiritual da tribo, vamos colocar assim, eu acho que fica melhor, né? Era uma figura extremamente importante, né? Então, assim, dentro de uma sociedade tribal, né, esses cargos, eles não poderiam não existir, né? É como se não houvesse equilíbrio e harmonia, né? dentro das tribos. Então, o curandeiro, o xamã, nesses momentos, né, de passagem de estação, é o momento que ele vai exercer o seu papel, né? E cada tribo tem várias formas diferentes de fazer esse trabalho de morte e renascimento, tá? Exclusivamente aqui, nessa existência, eu estou como facilitador, uma delas é justamente a tenda do suor, né? Simbolicamente, né, ela representa o útero sagrado, né? O útero da Mãe Terra, né? E aqueles que já têm, né, já teve oportunidade e vão ter oportunidade nesse final de semana, estar aqui vivenciando de novo essa experiência, sabe da importância dela ser oval, que ela representa justamente o útero, né? É porque eu não estou com um quadro aqui agora, eu estou aqui na minha casa, né? Não estou lá embaixo, que a casa está sendo preparada. Quando a gente faz esse movimento, né, da parte da tenda ser dessa forma oval, energeticamente, esse ovo ele continua também na parte de baixo. Por isso que no centro da tenda, você tem ali o local que a gente chama, né, da fornalha, aonde as pedras quentes vão ser colocadas. Tá? Por quê? Para dar esse sentido, como se a gente estivesse dentro de uma cápsula, dentro de um ovo. Né? E as tradições, né, simbolicamente,
traz esse sentido de voltar ao útero da nossa mãe. Só que, nesse momento, é o útero da Mãe Terra, é o útero, né, da Mãe Divina. Né? E ali dentro, com todo o processo alquímico do fogo, da terra, da água e do ar, né? Que é o princípio básico, né, de tudo que se manifesta nesse plano que nós nos encontramos humano. Então, esses elementos estão em nós, né? Nossa temperatura, o ar que a gente respira, a quantidade de água que a gente tem no corpo, e a terra é os ossos. Tá? O quinto elemento é justamente a nossa essência, né? A nossa consciência divina, tá? Utilizando dessa estrutura orgânica para se manifestar dentro dessa dimensão chamada humano. Tá? Então, essa estrutura aqui orgânica, né, que a base também está associada aos elementos, é temporário. Tá? Mas a alma não. Né? A alma ela é eterna. Mas isso aqui é temporário. Essa expressão, né, tem toda a parte genética do meu pai, da minha mãe, dos meus ancestrais. Eu, no meu caso, eu puxei muito mais os ancestrais aqui do Brasil, do Nordeste, de João Pessoa, né? Se meu irmão estivesse aqui do meu lado, você pô, parece um português, né? Aquele cabelo liso, quase que... Agora não, porque está branco, né? Aqueles olhos verdes. Então, ele puxou mais os ancestrais do meu pai, que é de Portugal, né? Então, o que acontece? Essa estrutura aqui é a única estrutura que está morrendo. Tá? Biologicamente, ela é a única estrutura que está num processo de autotransformação, mas de autotransformação no sentido da morte. A nossa natureza mental, que não é o cérebro, tá? Eu já deixei isso aqui, já falei várias vezes, às vezes a gente confunde o cérebro e a mente, é uma estrutura mental, tá? Que é justamente o nosso campo da manifestação, porque tudo que a gente manifesta nessa dimensão, primeiro nós criamos numa estrutura mental. Tá? A nossa natureza emocional e a nossa natureza espiritual, o processo de aprimoramento, de amadurecimento e de autotransformação não acontece sozinho. O corpo orgânico, sim, ele está num processo de morte e renascimento, tá? Naturalmente. Isso aqui é um processo, né, de morte. Isso vai chegar uma hora que isso vai se decompor. Mas a minha natureza mental, emocional, espiritual, as outras três tríades, não. Ela depende de uma manifestação do ser que está aqui encarnado. Então, as cerimônias, o trabalho de cura, o aprimoramento é uma responsabilidade nossa. Então, esses momentos, né, de ritos de passagem, que a gente vai vivenciar agora, junto, né, na segunda-feira entra a nova estação, nós estamos justamente fazendo esse processo de aprimoramento. Por quê? Porque quando a gente vai para uma cerimônia como essa, cada um traz as suas histórias. E, normalmente, as histórias, por mais que a gente vá também para agradecer, mas a grande parte do que a gente vai fazer ali dentro é resgatar, é curar aquelas vivências que foi muito desafiadora no momento que a gente estava ali vivenciando, né? Então, é a dor de uma relação, é a dor de uma perda, é a dor daquilo que não conseguiu ainda conquistar, são dúvidas, né? São as incertezas. Então, a gente está trabalhando desde da mente, uma natureza mental que muitas das vezes está limitada dentro do seu campo, não consegue ver além, né, daquilo que ela está ali vivenciando. É a natureza emocional, que é extremamente desafiador a gente lidar, né, com os sentimentos,
tá? Eu já falei muito isso aqui, como é desafiador a gente se relacionar, né? E a nossa estrutura espiritual, o nosso aprimoramento, o propósito da alma. Será que todos, né, já conseguiram identificar o seu propósito? Será que todos já estão aqui entregando para o mundo a sua mensagem? Então, tudo isso é um momento que, dentro da jornada ali, né, quando eu estou ali canalizando, isso é acionado, né? Isso é trabalhado. E que no nosso dia a dia, às vezes você ali numa prática de meditação de 15, 20 minutos, isso não é acionado, né? Então, eu tenho, né, dentro da minha caminhada, a prática da meditação como um processo de manutenção, né, dessas jornadas que eu realizo. Porque ali é um momento de um grande mergulho, né? E aqueles que já participaram, que participam da jornada, sabe o quanto é importante, né, a gente se preparar para essa jornada. Tanto que eu mandei para todos que vão participar uma preparação. Hoje já é quarta-feira, né? Então, é importante organicamente, né, mentalmente, espiritualmente, a gente se preparar. Porque os nossos sabotadores, eu conheço várias histórias, até porque eu já estou nisso aí há quase 15 anos, liderando, né, especificamente essa jornada da Tena do Suor. Eu conheço várias histórias que na véspera alguma coisa acontece e a pessoa acaba não indo, né? E é legal que as pessoas, assim, às vezes dá aquela, não, mas acho que não era o meu momento, aquela coisa toda, enfim. E depois nunca mais consegue vir, nunca mais aparece. Então, eu entendo que foi muito mais uma sabotagem do que realmente não pôde vir. Sim, às vezes há situações, né, que naquele momento aconteceu alguma coisa que não pôde vir, mas, né, espero que ela possa se permitir vivenciar, né, se aventurar em algo totalmente diferente. Depois, a maioria, quando vem, está sempre retornando, né? Eu tenho assim uma média de cada 10 que vem, 7 retornam, né? O restante, em algum momento lá na frente, volta e outros realmente não tocou, não é isso. Até porque eu sempre confesso, né, assim, muito visceral, né? Você imagina agora, nesse frio, imagine, né? Você vai sentar naquele chão gelado, né, para você suar ali dentro e depois tem que sair ali, tomar um banho naquele chuveiro gelado, aquela água boa que vem lá, que vem lá da nascente. Cara, isso é coisa de louco, né? Então, o xamanismo, em algum momento, ele passa para as pessoas essa coisa muito rude, essa coisa muito arcaica, né? O homem da caverna, né? Mas é interessante que essa tradição diz o seguinte, né? Que muitas das vezes é importante a gente voltar lá no princípio da criação, para que a gente possa ter os insights e as visões, né, daquilo que nós estamos precisando naquele momento entender, né? E o que eu aprendi dentro dessa jornada, tem uma frase, né, que eu ouvi uma vez dentro da tenda, não sei se alguém falou, se eu escutei, eu passei para as pessoas, enfim, não é para entender nada. Vive a experiência. Né? Isso me fez muito sentido, porque é uma jornada que não é para você trazer o racional, né? Eu tinha um mestre que chamava do cabeção. Olha, deixa o cabeção lá fora e entre com a sua mente mais espiritual. Entre com a sua mente mais expansiva. Se você for querer analisar o que nós vamos fazer aqui, você vai perder o melhor, que é justamente o sentir, se permitir se entregar, né? Então, todo esse processo espiritual, né, o campo que é criado ali dentro de cura, é assim, é algo assim extremamente... eu não tenho como estar passando para vocês o tamanho do poder que é isso, né? E fica muito complicado eu falar, né? Eu chegar aqui agora e ficar, olha, cara,
Isso é um conhecimento que veio do povo das estrelas, que o xamã que trabalha comigo, que é meu padrinho, ele é, sabe, ele tem uma conexão direta com o povo das estrelas, com os sirianos, tá? Não sou eu que tenho, é ele, né? E a gente faz ali, né, uma parceria espiritualmente para estar trabalhando. Então, nesse dia também, né, a gente está com o povo das estrelas, com os seres da terra. Ou seja, eu poderia chegar aqui e estar contando e, enfim, esse vídeo depois vai para o meu canal, né? Porque, pô, esse cara é maluco, não está falando de fogo das estrelas, seres não sei o quê, enfim, todo esse processo. Eu não trago muito essa linguagem, até porque, assim, eu não tenho muita permissão de estar falando, né? Porque ele diz o seguinte, as pessoas vão vir, você vai fazer o seu trabalho e deixa elas sentirem se tem algo a mais ali, né? O que acontece a mais para ela que vai fazer com que ela não fique falando, né? Não fique trazendo muita informação dentro desse universo, né? Porque eu acho que não é por aí. Ao longo da história, da minha vida, eu percebi isso, né? Então, assim, como é? Venha vivenciar e tenha a sua experiência. Eu não fico muito falando, tenho isso, tenho aquilo. Não. Eu acho que eu acabei entendendo a mensagem, tá? Mas cada um pode, tem muita gente que está aqui que já vivenciou a tenda, pode trazer o seu depoimento em relação a isso, né? Eu, né, sei o poder gerador que acontece naquele momento. O campo que é criado pela minha história de vida e por muitas histórias de muitas pessoas com doenças das mais variadas possíveis, né? Desde a parte orgânica, emocional, espiritual, enfim, todos os campos que a gente acabou de falar aqui, né? A pessoa encontrou uma cura, a pessoa encontrou uma resposta, foi um divisor de água na vida de muita gente, mas eu sempre deixo muito claro para todos, não é o César, a essência, certo? Não. Eu sou apenas ali o facilitador. Ali eu estou exercendo um cargo. É a pessoa que está dirigindo, o motorista da nave. Se a nave é confortável, se a nave entrega, né, uma viagem bonita, isso é um outro processo. Eu estou apenas conduzindo. Tá? Então, deixar isso aqui assim, muito claro para vocês. Bom? E aqueles que ainda não tiveram oportunidade, né, procurar se organizar. Dia 10 e 11, aí acho que ainda tem 5 vagas ainda, já estamos com 15 já para o dia 10 e para o dia 11. Então, fica o convite, porque a próxima só em setembro, se nada mudar. Né? A gente está vivendo um momento de tanta incerteza aqui no Brasil. Quando a gente olha lá fora, as coisas já estão um pouco mais voltando ao ritmo, mas aqui a gente ainda fica muito ainda, né, inseguro, porque pode mudar alguma coisa de uma hora para outra. Espero que não, né, que aos poucos as coisas comecem a voltar. Mas a próxima só em setembro, que é o momento do renascimento, né? Agora está vivendo um momento de morte mesmo, de olhar para muita gente, tá ok? Vamos trabalhar com os nossos ancestrais, né? Vai ser um trabalho muito que vai mexer muito com a nossa ancestralidade. Por isso, eu mandei para todos, né, escreverem no papel, né, assim, tudo que pudesse, assim, vir. Então, eu mandei desde domingo para a gente ter pelo menos 4, 5 dias, senta, coloca no papel, né, a história da tua infância, coloca. Porque vai ter um momento que a gente vai fazer um trabalho mágico com o fogo, para que vocês entreguem isso para um trabalho alquímico. Tá? Então, é isso. Eu vou... Falta quanto aqui?